Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, enfim, por vocês estarem conseguindo acompanhar nosso webinar de hoje, onde nós vamos estar falando sobre mobile, né? E a importância da gente pensar em mobile first, ou seja, pensar em mobile em primeira instância, quando nós estamos planejando, desenhando as nossas pesquisas. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria compartilhar com vocês alguns dados do mercado para a gente entender de que nós já estamos vivendo isso, né, como realidade. Na verdade, nosso público-alvo, os consumidores, as pessoas com quem a gente quer falar, né, e pesquisar, elas estão, né, já nesse mundo conectado em seus dispositivos móveis. Então, a gente tem alguns dados bem interessantes, que inclusive foram compartilhados no final do ano passado pela Comscore. E são números aqui que mostram, né, de que não estamos falando do futuro, estamos falando de presente. Quando a gente vê aqui o total de usuários no final do ano passado que usavam desktop no Brasil, eram quase 79 milhões de usuários. E, ao mesmo tempo, nós já tínhamos, né, quase 54 milhões de usuários de smartphone e mais quase 11 milhões de usuários de tablet. Quando a gente combina esses usuários totais, nós estamos falando de uma população, no final de 2015, de 94 milhões de pessoas, né? Utilizando algum tipo de dispositivo. E, então, se a gente considera que isso era um ano atrás, né, nós estamos muito próximos de ter praticamente metade da população brasileira conectada, né, e utilizando um desses três tipos de dispositivos, ou smartphones, ou tablets, ou desktops. Bom, esse dado é bem interessante também, porque não só elas estão totalmente conectadas, mas como os aplicativos mobiles estão fazendo com que elas passem mais tempo conectadas, né? Então, a gente vê essa evolução, né, do total de minutos gastos de 2013 a 2015, né, e a gente vê que, imagine que 185, né, ponto 580 multiplicado em milhões, são bilhões de minutos gastos em aplicativos mobile, né, que já é muito mais do que gasto em desktop. Então, assim, gente, a gente está vendo uma expansão do acesso, né, ao mundo digital através dos dispositivos móveis e a gente está vendo as pessoas gastarem cada vez mais tempo conectados também em função dos dispositivos móveis e dos aplicativos, dos novos tipos de experiência e de interações, né, que agora nós temos através desses dispositivos. E quando a gente analisa o total de tempo gasto, segundo a Comscore, 63% do total de tempo que as pessoas estão conectadas, estão no mundo online, no Brasil, estão através de dispositivos móveis. Então, quer dizer, já a maior parte do tempo das pessoas, quando elas estão conectadas na internet, é exatamente através de dispositivos móveis. Então, não tem dúvida, né? É nessa plataforma que a gente precisa chegar a essas pessoas, é onde elas estão todo o tempo. E aí, quando a gente pensa em milênios, né, nas novas gerações, esse número é ainda mais, eu não diria alarmante, mas ainda chama muito a atenção, porque a gente passa a ter uma porcentagem grande de usuários exclusivamente mobile. Eles já não, praticamente já nem precisam usar desktop, já nem querem usar desktop. Interagem, estão no mundo digital exclusivamente através de mobile ou de multiplataforma, mobile considerando outros. Então, estamos falando da população de 15 a 34 anos, 2/3 delas, ou estão multiplataforma ou estão exclusivamente acessando a internet com mobile. Enquanto a gente pega a maioria da população, essa porcentagem é menor. Então, não tem outro caminho. Nós precisamos estar nessa plataforma, precisamos realmente adequar nossas pesquisas, né, para conseguir dialogar, interagir, né, com esse público nesses dispositivos. Também esse dado que é bem interessante é de que, quando a gente considera a fatia do tempo, né, gasta em dispositivos móveis, já sabemos que é 63% do total do tempo, né, de quando o usuário está conectado. 88% do tempo, né, é gasto em aplicativos, em apps. Né? Então, assim, aqui, quando a gente vê a distribuição do tempo gasto acessando ao mobile browser, né, ao browser, né, através do celular, ou acessando aplicativos, é muito maior, né, o tempo gasto em aplicativos. Nossa, então aqui a gente tem uma dica, Costa. Precisamos estar no mobile. E será que através de aplicativos, será que esse é o caminho?
porque navegar em aplicativos, interagir, né, com pessoas, com marcas, com bancos, com quem que seja, com instituições, as pessoas estão se acostumando, simplesmente vão lá e clicam no aplicativo. É a nova forma da gente interagir, da gente trocar informações. Então, esses dados aqui são muito, muito interessantes, né? E aí a gente vê um dado do Facebook. Esse dado que eu consegui do Facebook aqui é de 2014, essa porcentagem aumenta, né? 83%, né, dos usuários acessam o Facebook por dispositivos móveis. Bom, considerando que esse é nosso novo cenário, né, como nós vamos atuar em frente a essa nova realidade? Como a gente transforma o nosso questionário de 20, 30, 40 minutos, como a gente transforma os nossos trackers, né, as nossas matrizes de atributo com escala, como a gente faz todas as perguntas que a gente quer fazer, considerando que a gente tem que ir para telas menores, né, temos que replicar experiências similares às que eles têm nesses novos aplicativos, como a gente vai poder fazer isso, ou como já estamos fazendo isso. Bom, a primeira recomendação aqui nossa é uma mudança de paradigma, né? É de embutir na mente, né, do pesquisador de que nós temos que pensar em mobile first, temos que pensar de que o nosso questionário ou o grupo que nós vamos moderar qualitativo, né, uma comunidade que vai durar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, os usuários vão interagir primeiro nas menores telas, né? Então, esse é o nosso target primário. Nós temos que pensar na tela pequena. Eventualmente, alguns usuários vão interagir também por tablet e outros vão interagir por desktop, mas nós temos que pensar nas nossas pesquisas, temos que aplicar nossas pesquisas, né, sabendo que o usuário vai estar respondendo através de pequenas telas, através de dispositivos móveis. Só fazendo uma pausa rapidinho aqui, deixa eu só confirmar que está todo mundo acessando, que o áudio está tudo bem. Só um minutinho aqui. Oi, gente, perfeito. A gente tem aqui uma área de chat, tá? Só para lembrar de que vocês podem ir enviando perguntas, vocês podem estar interagindo também aqui. Pronto, ok, perfeito. Legal. Eu queria ter certeza, já aconteceu na apresentação, de depois de eu estar 10, 15 minutos, aí que todo mundo tentando me avisar, ninguém está escutando, ninguém está escutando. E eu tive que começar tudo zero, mas perfeito. Então, pelo jeito, está aqui tudo controle. Bom, gente, então, como eu estava falando, a recomendação realmente é de que a gente pense em mobile first. No momento que a gente começa a planejar, no momento que a gente está pensando ou na pesquisa quant ou na pesquisa quali, se a gente vai aplicar essa pesquisa no mundo online, no mundo digital, ela tem que ser, né, pensada e adequada para dispositivos mobile. Bom, e a experiência do usuário é tudo, né? Se quando a gente estava na primeira geração da internet, lá começou há 15, 16, quase 20 anos atrás, né, os primeiros questionários sendo migrados para o mundo online, a gente não estava preocupado tanto com a experiência do usuário. Vamos pegar nosso questionário CAT, vamos aplicar nosso questionário papel e lápis, programa aí e é só isso que a gente tem que se preocupar. O usuário que se vire para responder. Ele fica lá 30, 40 minutos, né, e pronto. Isso já não é mais aceitável. Né? Imagine que o usuário está no celular, ele tem pouco tempo, ele está ao mesmo tempo, a gente está disputando o tempo dele com as outras aplicações, a gente está querendo uma fatiazinha do tempo dele, e se a gente entrega uma experiência que não é agradável para ele, que não é similar à que ele tem quando ele está navegando lá no Facebook, quando ele está interagindo com amigos, quando ele está interagindo com o app, né, enfim, porque ele está jogando ou o que seja, ele vai desistir, ele vai fechar com um clique a sua pesquisa, né? Então, a experiência do usuário é tudo. E é uma mudança muito grande de paradigma, a gente sabe disso, porque, enfim, por todo o histórico, né, de da forma de coleta de dados da pesquisa, a gente não pensa tanto no respondente, a gente está muito mais preocupado com a metodologia, está mais preocupado como a gente vai escrever um bom questionário, né, vamos entregar na mão do entrevistador e ele vai se virar para aplicar a entrevista. E foi uma pena que isso, no mundo online, né, nós já não entramos com essa filosofia de que, poxa, eu preciso pensar no usuário primeiro, mas não tem outra. A gente precisa mudar, quebrar os paradigmas e realmente colocar o usuário em primeiro plano. A experiência do usuário com o questionário, com a pesquisa é tudo, e é o que vai acabar influenciando também a qualidade do dado que a gente vai coletar.
Mas calma, não quero assustar vocês não. A gente já tem muitas tecnologias disponíveis hoje para a gente fazer pesquisa com qualidade, para a gente criar experiências superiores para os usuários e praticamente as que são líderes de mercado, ou as que né, as mais conhecidas, que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, elas já estão avançando muito rapidamente e já estão fazendo com que as pesquisas, a forma de interação seja cada vez mais agradável para o usuário e que elas sejam também mobile friendly. Bom, aqui alguns exemplos, né? E mais algumas dicas aqui, ó. Não tenha medo, né? Explore muitos recursos visuais. É como as pessoas estão acostumadas a absorverem informações, interagirem com conteúdos na internet, né? Vocês sabem que foto, vídeo, né, é o que mais prende a atenção das pessoas hoje em dia, em qualquer plataforma digital que a gente vai. Vamos explorar o uso de imagens, né? Imagens que sejam leves, que sejam agradáveis visualmente. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de questionário. Vocês estão vendo aqui, a gente não tem, a gente usa a plataforma, tanto a plataforma própria interna, mas tem plataformas de mercado, como Confirmity, como algumas outras, que já permitem, né, a gente criar questionários como esse aqui. Né? Então, eu pergunto, veja, sei lá, um combo box, você é homem ou mulher, sim, não. Acaba ficando chato, o usuário só vendo bolinha preta e branca, né? Só texto, só rádio bottom. Poxa, vamos explorar a imagem. Então, atualmente, nós já criamos bibliotecas, né, de perguntas, onde a gente simplesmente seleciona essas bibliotecas. A gente já tem imagens que a gente pode estar selecionando e criando rapidamente esses questionários mais interativos. Aqui um outro exemplo, poxa, até as perguntas mais chatas, né? A gente tem que ir lá aplicar o critério de nível socioeconômico. Então, poxa, você é chefe de família? Sim, né? Não, thumbs up, thumbs down, quer dizer, a gente tem procurado usar muito essa linguagem, né? Emoji, icon, né? Os emojis que a gente está acostumado quando a gente usa em Skype, quando a gente usa em WhatsApp, né? Por que não utilizar na nossa pesquisa? Então, a gente já está aplicando tudo isso, isso faz com que a gente tenha altíssimas taxas de resposta, os usuários acabam gostando de participar, de ter experiência. Ah, a água utilizada no seu domicílio é proveniente da onde? Ah, tem uma imagenzinha, a rede geral de distribuição, o poço na frente. Então, a gente está transformando essa experiência do usuário, cuidando dos mínimos detalhes, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, na forma da gente transformar perguntas que podem ser chatas para o usuário, ou fazer com que ele desista de responder, e a gente transforma em algo mais agradável. Ah, a gente tem que abrir mão das matrizes, como é que eu faço com meus atributos e escalas? Bom, dá para a gente trabalhar com matriz, mas a gente precisa reduzi-las, né? Não posso trabalhar com matriz de 50 atributos, o usuário vai cansar de ficar dando 50 cliques lá o tempo inteiro. Então, a gente tem que tentar reduzir essa matriz, aplicar, se você tem 50 atributos para poder testar, eventualmente você vai testando de 10 em 10, quebra o questionário em 2 vezes, depois junta os dados. A dificuldade que a gente tinha de chegar no respondente, de mandar um entrevistador para casa, ou de conseguir encontrar a pessoa lá para atender o telefone, a gente já não tem tanta essa dificuldade quando a gente está, por exemplo, no mobile device do usuário. Então, a gente pode rever o desenho amostral, trabalhar com amostras maiores e, de repente, quebrar partes do questionário para que uma amostra responda uma parte, outra amostra responda a outra, e a gente possa trabalhar, né, e agregar esses dados, mas de que a gente não sacrifique a experiência do usuário e a qualidade do dado que a gente vai coletar por uma questão de criar questionários muito longos ou criar questionários que não são amigáveis. Então, por exemplo, poxa, de repente, uma bateria de 10 atributos, né, escalas, enfim, essas plataformas hoje que já estão mobile friendly, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa pergunta, né, que são 10 atributos, o que faz? A gente programa como matriz, mas ela apresenta para o usuário de forma individual. Então, cada linha, cada atributo meu, vocês lembram? Então, a pergunta é, pensando nos seus interesses pessoais, quanto você tem interesses pelos seguintes assuntos? Nenhum interesse, algum interesse, muito interesse. Então, cada atributo desse é apresentado de uma única vez. Ao invés de eu forçar o usuário para scroll para cima, para baixo, ou para a esquerda, para a direita, essas plataformas elas já são inteligentes. Então, ela já sabe, opa, isso é uma matriz, o usuário está respondendo de um dispositivo móvel, eu vou apresentar um atributo por vez. Então, a experiência do usuário é assim. Ele visualiza um atributo, ele responde, aqui emprego e aqui esporte. E assim por diante, né? E ele vai para a próxima pergunta. Bom, mas além da gente fazer essas otimizações, né, poxa, vamos adicionar recursos visuais, vamos
pensar nas matrizes, né, como a gente reduz, né, a quantidade de atributos, como a gente pode transformar isso em algo mais interativo, nós estamos dando alguns passos adiante. Nós queremos que esses usuários, né, que agora estão empoderados com essas novas tecnologias e que estão o tempo inteiro falando, eles estão lá compartilhando as experiências deles nas redes sociais, eles estão, poxa, estou insatisfeito com o meu produto, eu não espero, né, nem ligo para o caixa, mas não, eu vou lá na página procuro lá no Twitter, eu procuro lá no Facebook e vou lá e escrevo o que eu quero falar. Então, o que nós estamos fazendo aqui na S Globo é ir além da pergunta e resposta. Nós criamos uma plataforma totalmente mobile friendly para a gente conseguir captar esse insight, né? Não só de quando a gente envia pergunta. Então, aqui nós criamos uma rede social e criamos uma experiência muito similar a que os usuários estão acostumados quando eles vão no Instagram, quando eles vão no Facebook. E eles logam, inclusive eles podem conectar com a conta deles no Facebook. E agora, os questionários, né, as perguntas, estão embutidas numa nova experiência, uma experiência que é completa. Então, eles podem avaliar, por exemplo, uma marca ou um produto, ou compartilhar um review a qualquer momento. E a gente quer capturar esse insight, né? Nós estamos dando as ferramentas para esses usuários para que eles possam gerar conteúdo e que a gente possa escutar, né? E a gente usa a nossa plataforma de pesquisa para postar as pesquisas e postar perguntas a qualquer momento também. E eles podem responder, interagir nessa plataforma, tanto gerando conteúdo, né, comentando, ou criando seus próprios posts aqui na rede. O que a gente quer é justamente captar essa nova forma de insight e aproveitar a riqueza que as redes sociais, né, agora criam para a pesquisa de mercado, no sentido que a gente tem toda uma nova dimensão de dados que a gente não tinha acesso antes. Agora a gente tem o acesso em real time, agora a gente tem essa informação espontânea e a gente tem as conversas entre eles. Então, o que a gente está fazendo é fomentando conversas, né, e criando essa experiência que replica a experiência de uma rede social. Okay? Então, eles podem conectar com comunidades, a gente faz grupos qualitativos temáticos, né, simplesmente convidando os usuários a participarem desses grupos. A gente pode ir coletando informações de perfis ao longo do tempo, como eu tinha mostrado aqui, né? Tem lá o perfil sobre trabalho, o perfil sobre viagem, o perfil de família. Então, a gente consegue também fazer toda uma segmentação e controle de qualidade através desses perfis, dessas informações que vão sendo compartilhadas. Por exemplo, aqui é como aparece uma pesquisa, né? Ela aparece aqui como uma atividade da rede e muitas vezes embutida nessa feed, né? Enquanto eles estão conversando, enquanto eles estão participando de uma conversa, aparece uma pergunta ou um convite para ele responder uma pesquisa, um questionário. E a experiência, como vocês podem ver aqui, é bem interessante. Aqui um exemplo de eventuais grupos ou comunidades que a gente pode sugerir ou que a gente, né, pode recomendar para o usuário, porque é uma nova forma da gente conhecer também perfis atitudinais, interesses, hábitos, né? Então, a gente tem criado essas comunidades. Eu quero conversar com amantes de carro, eu quero conversar com os fãs de esportes, eu quero conversar com os viajantes, né? Eu quero falar sobre família e momentos. Então, a gente cria esses grupos temáticos, que muitas vezes são contínuos, né? Ou que eles podem ser criados de forma muito pontual, que podem durar 2, 3 dias, uma semana, para a gente estar realizando estudos qualitativos. E a gente está indo adiante também, a gente está criando formas de, por exemplo, poxa, eu quero fazer um conjoint, eu quero avaliar baterias de atributos, eu quero fazer testes, né? A gente está incluindo formas mais visuais, por exemplo, aqui dele poder selecionar uma marca ou outra, da gente criar novas formas de interação e de coletar dados que muitas vezes a gente tinha que seguir aquele processo de forma muito chata. Então, que nós temos trabalhado exatamente para a gente conseguir estar, né, nesse novo momento, né, e criar essa experiência superior. E, claro, como a gente tem acompanhado essa tendência de que nossos usuários estão no mobile e eles navegam naturalmente por aplicativos e de uma forma divertida, de uma forma engajante, de uma forma lúdica, nós criamos uma plataforma nativa, né, tanto para dispositivos Android como iOS, e agora a gente tem um aplicativo onde a gente pode mandar notificações, onde a gente pode interagir com esse usuário a qualquer momento, inclusive a gente pode ter informações de geolocalização,
né, caso o usuário compartilhe e ative esse recurso no aplicativo. Então, nós criamos essa plataforma e eu vou mostrar um estudo de caso bem interessante de como um cliente nosso na área de consumer goods, como ele está usando essa plataforma para fazer pesquisas com milênios, que a gente não consegue, né, eu tenho uma dificuldade grande de simplesmente encontrar esses milênios ou atingir esses milênios somente por convite por e-mail. Então, a gente está combinando tudo isso, social media, gamification, comunidade e mobile, para conseguir realmente, né, conversar com esse público. Bom, só para uma base aqui de gamification, gente, é importante entender que o gamification, que eu tenho falado aqui bastante, não necessariamente a gente está criando um game, né? Nós estamos usando alguns recursos que são muito utilizados pela indústria de games para atingir alguns níveis mais intrínsecos de motivação. Então, quando a gente usa uma linguagem, por exemplo, nós temos um desafio para você, não sei, encontre o produto no supermercado mais próximo de sua casa e depois de encontrar o produto e experimentar, responda esse questionário. Quando nós criamos um challenge, né, um desafio, nós estamos ativando, né, esse nível de motivação que normalmente as pessoas não teriam. Poxa, que chato, para responder essa pesquisa eu tenho que ir lá no mercado tirar foto. Você transforma o que era chato em algo que é cool, né, e algo que desafiou ele, porque ele está em troca recebendo o reconhecimento, porque ele conseguiu cumprir eventualmente aquela missão, ou porque ele eventualmente tem a chance de compartilhar com a rede ou com a comunidade que ele conseguiu cumprir aquilo, né? Então, isso tem funcionado muito, vocês estão vendo, né, o fenômeno mundial do Pokémon GO, e é puro gamification, né? As pessoas estão ali porque elas estão se socializando, porque elas estão conseguindo desbloquear ou encontrar os Pokémons mais exclusivos, e virou essa febre mundial. Então, nós estamos usando né, um pouco dessa teoria dos games, né, em alguns recursos que a gente tem a nosso favor, para transformar o que seria uma pesquisa chata, né, em algo que é interessante, né, e que os usuários querem participar. Bom, então, usando esses recursos, nós criamos um aplicativo, né, chama Opinions App, que vocês quiserem conhecer, é só buscar na Play Store ou na Apple Store, e, enfim, e conhecer um pouquinho do potencial do aplicativo. O que a gente está vendo, esse dado é muito interessante. A gente tem uma taxa de resposta altíssima, né, utilizando o Opinions App, quando nós conseguimos, né, junto com nossos clientes, otimizar o questionário, otimizar toda a experiência para mobile, a gente entrega via Opinions App. E a gente tem taxas altíssimas de resposta. Assim, às vezes em 24 horas, 48 horas, a gente tem mais de 1000 respostas, a gente consegue completar um campo, né, com alta incidência de forma muito rápida. Então, a gente tem, talvez, 3 vezes mais ou 4 vezes mais taxa de resposta em curto prazo do que quando a gente somente envia convite por e-mail. Okay? Então, hoje em dia, a gente tem mais de 25 mil downloads, né, de usuários que já baixaram esse aplicativo. A gente tem um documento, a gente chama de Panel Book, do Opinions App. É um público mais jovem, sem dúvida, do que o painel geral de internautas. Mas, enfim, mas é uma super plataforma para a gente chegar, principalmente nos milênios, né? Principalmente no grupo, vamos falar, até 30, 34, 25 anos, é perfeita essa plataforma, né, para a gente estar fazendo pesquisa mobile. E aí tem um estudo de caso que eu queria compartilhar com vocês, foi até um caso que eu apresentei recentemente aqui na Capri. A gente tem, digamos assim, a autorização, né, do cliente para compartilhar algumas informações, não os resultados finais do estudo, mas pelo menos poder falar desse case. Então, esse case foi um desafio grande para a gente. O cliente, ele queria conversar com milênios durante 3 meses. Né? A gente queria captar uma série de informações, de insights, de experiências de milênios no México com a categoria de detergentes. Nossa, imagine, como a gente vai motivar os milênios, né, a participarem de pesquisas contínuas, quantitativas, qualitativas, participarem de comunidade, compartilhar experiências deles. A gente queria entender, né, como eles estavam interagindo com a categoria. Era um milênio de um segmento muito específico, né, que somente tomadores de decisão, né, nessa categoria. E então esse era o nosso desafio, motivar a um grupo de 150 milênios participarem de uma comunidade durante 3 meses, né, de vários tipos de pesquisa. O que nós fizemos? Nós aproveitamos essa plataforma, que é mobile, que combina social media, comunidade, gamification,
E fizemos esse estudo através desse aplicativo. O que nós fizemos, na verdade, foi criar uma nova cara para o Opinion Zap. Então, está aqui. Esse projeto ele se chamou Pedir Mania. E aqui está como ficou esse aplicativo, né? Os usuários logavam com uma conta e senha. E eles encontravam toda uma experiência bem gamificada, né? Eles, ao entrar, eles podiam desbloquear esses pins à medida que eles vão conquistando, né? Ou completando desafios, ou respondendo às atividades. Eles disputavam no ranking, né? Os usuários conseguiam coletar mais diamantes e conseguiam ir bloqueando os botões. E eram assim que as perguntas iam sendo respondidas. A gente ia enviando perguntas para eles iam respondendo, ou desafios. Por exemplo, aqui a gente combinava nos desafios, né? Perguntas abertas, desafio para eles enviarem fotos. Então a gente pedia para eles mandarem umas fotos de como eles tinham um produto na casa. E à medida que eles iam interagindo, né, eles podiam também trocar experiências. Foi muito interessante porque essa comunidade mobile acabou se tornando um espaço de troca de dicas entre eles. Então eles postavam perguntas. E como tirar mancha de roupa de bebê? O que eu devo fazer, né, em determinada situação? Ou eles compartilhavam como tinham sido... Eu quero só voltar um pouquinho antes, que eu acabei pulando esse slide aqui. Então foi isso, nós usamos gamification, usamos o aplicativo mobile que a gente já tinha desse Globo, nós aplicamos uma nova cara ao aplicativo, chamamos ele de P&G Mania. Isso é bem, digamos assim, rápido e flexível de fazer para qualquer cliente que queira ter um aplicativo mobile, né, para pesquisa com a cara dele. Por exemplo, a HBO é um outro cliente nosso que já tem um aplicativo mobile também dele, para fazer pesquisa contínua com os fãs e com os seguidores da HBO. E esse foi um projeto que ele durou 3 meses, então a gente tem desde a flexibilidade de fazer uma comunidade mobile, né, por um tempo determinado, ou de mais longo prazo, ok? Bom, então foi isso, foi um teste com 150 millennials no México, né, na categoria de User U&A de detergentes. Bom, gente, nós tivemos assim resultados surpreendentes, eu diria que superou nossas expectativas. Nós tivemos taxas altíssimas de participação, e quando a gente compara a performance do app P&G Mania com os top apps, né, na Play Store, nós ganhamos, né, dos top apps em todas as categorias, né? Então, nós tivemos acima dos 50 top apps no Google Play em termos de retention rate, né? Em termos de participação, nós coletamos mais de 2.000 comentários publicados nessa comunidade ao longo desses 3 meses. E nós tivemos, na pesquisa pós, né, na pesquisa, digamos assim, pós esses 3 meses de experiência, tivemos 75% de taxa de resposta. É algo inédito, né? E a gente tinha um control group, mais um outro grupo de 150 milênios, que também estavam completando algumas pesquisas, né, e completando, digamos assim, mas sem estar impactada pelo aplicativo, né? Então, quer dizer, nós tivemos praticamente 3 vezes mais taxa de resposta para os usuários que ficaram engajados e participando dessa comunidade. Bom, gente, assim, nesse tempinho aqui com vocês hoje, esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês, mesmo para tentar estimulá-los, tentar assim, a realmente querer experimentar, quererem sair, né, do comum, sair do simplesmente pensar de que nós vamos para mobile, nós fomos para online, ou estamos, né, ainda vendo quais são os desafios, como a gente transforma nossos estudos que eram face-to-face ou telefônico para online, ainda estamos, né, nos adaptando para online. Você tem que dar um grande salto, né? Não simplesmente ir de online para mobile, mas a gente tem que pensar no mobile com toda uma nova experiência, né? Então, acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é de que realmente nós precisamos fazer isso o quanto antes, porque não tem outra. As pessoas, elas estão conectadas, elas estão tendo uma experiência superior, uma experiência que é engajante, quando elas estão, né, utilizando os seus smartphones, ou suas redes sociais, ou seus aplicativos. E exatamente são essas experiências que a gente tem que criar para esses usuários, se é que a gente quer altas taxas de participação, se a gente quer alta qualidade dos dados, e realmente considerando
o que eu tenho visto, congressos e tudo que a gente tem participado, eu acho que realmente esse é o futuro e a gente tem apostado muito nisso. Alguns dos nossos clientes já estão testando, utilizando essas novas plataformas. E eu queria deixar aberto a vocês, se quiserem conhecer, quiserem mais informações, quiserem fazer algum tipo de estudo, algum tipo de piloto, a gente está aberto, né, a estar discutindo e a poder estar ajudando vocês, né, nessa fase de pensar mobile first e já dar um salto direto, né, para mobile. A gente vai abrir aqui o chat agora para, se vocês quiserem enviar perguntas, algumas dúvidas, e vou ver se eu consigo responder algumas dessas aqui. Vamos ver aqui. Então, a gente tem a pergunta da Silvia Pim. O crescimento do uso da tecnologia mobile dentro do mercado de pesquisa já é real ou ainda estamos aqui no Brasil preparando para crescer? Olha, Silvia, eu diria que ainda é muito, muito pouco. Tá? Inclusive, é frustrante, não só... não estou olhando o Brasil, não. Estou olhando a nível mundial. Nós estamos hoje conectados em plataformas, né, com alguns provedores globais que estão, digamos, liderando, né, a nível global o que é essa mudança para mobile. E a gente ainda não consegue, né? Ainda, muitas vezes, a gente quer entregar para mobile, a gente vê que o questionário ainda não está totalmente otimizado. Eu diria que estamos engatinhando, não só no Brasil, mas a nível mundial. Por isso que, gente, a gente nós temos que acompanhar esse movimento. Nós ficamos atrás no online, não tem outra. A América Latina ficou atrás, o que, de certa forma, agora a gente pode tirar isso à nossa vantagem. Né? Poxa, o que foi de aprendizado? Que agora está acontecendo com os Estados Unidos e com mercados que estão enfrentando os problemas do online, é o problema de qualidade, o problema de respondente profissional, são os painéis de respondentes profissionais. Agora eles estão tendo que resolver esses problemas e a gente tem a chance de, no mobile, a gente resolve isso. Sabe por quê? Porque, olha só, quando a gente instala um aplicativo no dispositivo do usuário, nós temos o ID do dispositivo. Nós temos como de imediato já saber se aquele usuário está tentando criar mais de uma conta. Quando o usuário instala o aplicativo e a gente cria esse relacionamento mais próximo com ele, sabe, já fica muito mais difícil de fraude, né? Já fica muito mais, a gente já começa a ter muito mais controle, né, de coisas que eram mais difíceis no mundo online, né, em geral. Então, assim, eu diria que a gente realmente precisa priorizar isso, vamos fazer um esforço. Acabei de voltar do congresso da ESOMAR, a gente não tinha um paper brasileiro. Eu tenho ido a alguns congressos internacionais, ou porque, bom, a gente está passando toda essa situação, ninguém está podendo viajar muito nem gastar, né? Mas, poxa, é hora da gente reverter isso. Que o Brasil, poxa, que os consumidores brasileiros são os mais engajados, são os que mais gastam tempo em redes sociais, são os que mais experimentam novidades em termos de novas tecnologias, são super abertos. É hora da gente dar esse salto na pesquisa, sabe? E dentro de 1, 2 anos, 3 anos, o Brasil está liderando isso. Nós apostamos realmente muito nisso, tivemos ao longo desses últimos 3, 5 anos construindo essas plataformas que vocês estão vendo aqui, e agora a gente já está com isso pronto, só que a gente nós sozinhos, nós temos a tecnologia, nós temos a capacidade, temos uma base super engajada de usuários, e agora nós precisamos de conteúdo, nós precisamos das pesquisas, nós precisamos criar em conjunto pesquisas para que a gente possa explorar, né, essa nova oportunidade. Então, assim, tem mais uma pergunta aqui da Juliana. Qual é a taxa de resposta dos participantes com relação online? Juliana, pelo menos umas 3 vezes maior. É muito rápido. Para usuários que têm o aplicativo instalado, a gente manda notificação, assim, é incrível, é muito rápido. Eu acho que não, por toda essa combinação, sabe, de que a gente está usando o gamification, eles sabem que quando eles recebem a notificação, poxa, tem aquela oportunidade, né, de eles participarem, de estarem contribuindo, se ele não... Aí, como tem essa disputa também de, poxa, eu consegui coletar mais, então, essa coisa da reputação, essa coisa de querer... esse webinar não focou, na verdade, não acabei não entrando muito em detalhes no nosso aplicativo Opinion Zap, mas a gente tem uma coisa muito interessante que a gente chama de Opinion Score. O Opinion Score é uma métrica de qualidade, de qualidade e de influência. Então, por exemplo, o usuário sabe que se ele responder uma pesquisa, aquela pesquisa não for qualificada, porque a gente tem a métrica, né? Tipo, usuários que responderam muito abaixo do tempo médio, o usuário respondeu qualquer abobrinha lá na pergunta aberta, ele é desqualificado. Quando ele é desqualificado, ele baixa o score dele. Então, ele não recebe mais pesquisa. Então, hoje nós criamos todos esses mecanismos para conseguir aliar
qualidade e quantidade, né? Então, e rapidez. E a gente sabe que é isso, né, que a gente precisa. Qualidade, rapidez, custo, né, e capacidade de entrega em quantitativo. Então, nós realmente temos procurado, né, construir tudo isso para que a gente possa entregar isso para vocês. A gente precisa trabalhar a 4 mãos, porque sabe qual é a maior reclamação atualmente dos nossos usuários? A gente quer mais atividades, né? Então, a gente tem toda uma equipe de engajamento que mantém aquela rede social, que a gente fica criando perguntas, que a gente fica, né, criando temas para que a gente possa manter esses usuários engajados. E a gente tem todo um controle de qualidade também do tipo de pesquisa que eles respondem. Se a gente não quer ninguém que tenha respondido pesquisa nesse mês, uma categoria, a gente não contata. Então, a gente tem realmente outras ferramentas, né, que são a faca e o queijo. Mas a gente precisa do inverso. A gente precisa, né, de que realmente, junto com os institutos, junto com os clientes, a gente consiga dar esse salto, né? Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Na pesquisa da P&G, você teve que completar algum perfil que não foi alcançado? Não tive que completar, não. O perfil dessa pesquisa da P&G era exatamente mobile users, era smartphone users no México e de 18 a 34 anos. Então, era o target perfeito para isso. Então, a gente fez tudo por mobile. Bom, a palestra, a previsão era de 30 minutos, a gente começou um pouquinho, né, mais tarde para todo mundo conectar. Já demos aqui o nosso tempo. Gente, acho que é isso. Nós vamos disponibilizar o áudio, né, a gravação, na verdade, do webinar. Não sei se depois quiserem escutar, alguém não conseguiu acompanhar do início, ou quiserem mais alguma informação, a gente está disponível por aqui. Mais uma vez, obrigada. E a gente espera, né, conseguir desenvolver projetos com vocês aí, que vocês tragam muitas pesquisas mobile friendly para que a gente possa, né, trabalhar e desenvolver em conjunto. Ok? Obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau.